falando, ficam um pouco mais caros nessa época de Páscoa por conta de uma procura maior. Se a gente tem uma procura maior, é naturalmente que os preços subam, tá? Então isso é relativamente normal. A previsão é que isso caia já depois desse período. E que tal algo que une a economia ao prazer de estar reunido na Páscoa com amigos? A gente pega, pesquisa, vê, aí a gente junta o dinheiro, vai lá, faz a compra e depois a gente se junta para fazer os pratos. Aí cada uma faz um prato, entendeu? Tá aí uma boa solução, né? Bom, sábado de feriadão, você não quer ter trabalho no almoço, quer curtir, né? Você já sabe para onde você vai hoje? Primeiro fica aqui com a gente no Fala Brasil até meio-dia, depois você pensa o que vai fazer no almoço, você vai se reunir com a família, com os amigos. Acho que a Paola Viana tem uma boa dica pra gente, eu já senti que ela se deu bem, entendeu? Paola Viana, bom dia pra você, conta onde você tá, tô sabendo que por aí comida não falta e já vou intimar você a trazer algo de bom daí pra gente aqui, que a gente já tá morrendo de fome. Eu imagino, Paloma, desde cedinho, aí às 7h30 da manhã, já dá uma fome a essa hora mesmo. Bom dia pra você, muito bom dia pra todos que estão acompanhando a gente. Olha, Paloma, aqui comida, especiarias, condimentos, temperos, bacalhau pra esse almoço não faltam por aqui, viu? Rincon, mostra pro pessoal aí de casa, sobrinho comigo aqui também na assistência. O movimento aqui já é grande, ó, o pessoal é animado, dando um tchauzinho pra gente. Aqui, afinal, né, no coração de São Paulo, tradicional pra quem vem ou pra comer aquele sanduíche de mortadela ou pra comprar as coisas que faltam pro almoço de domingo, né? Assim, meio em cima da hora, um dia antes, mas tudo bem, o que importa é esse almoço sair. Vamos começar pelo bacalhau, gente. Bacalhau que a dona de casa tá brava, né? Tá um pouquinho mais caro aí esse ano. 50% de aumento de acordo com o levantamento aí do CEAGESP que foi realizado. Mas eu cheguei aqui já perguntando o seguinte: quero saber o que tem de mais em conta aqui do bacalhau. A gente sabe que é difícil, mas o que tem aí mais em conta? Júlio, tudo bom? Vamos lá, estamos ao vivo no Fala Brasil agora. Tudo bem? Ó, O que tem mais em conta aí do bacalhau? Um bacalhauzinho desfiado, R$ 52,90. Tem umas lascazinhas um pouquinho mais grossa, R$ 8,9. E tem uns lombos batidos, R$ 130 o quilo. Tudo sem pele, sem pra fazer seu bacalhau. Olha, meninas, eu não sei se vocês cozinham. Adriana, eu não sei. Você também, Paloma, eu desconfio, viu? Mas olha, eles já tinham me falado o seguinte: a solução para a dona de casa esse ano é realmente levar o bacalhau desfiado. Tanto que olha a diferença de preço: R$ 52,90 o desfiado, ali as lascas 89%. E mostra lá, Rincon, a diferença do bacalhau em posta, R$ 239 o quilo. E o bacalhau, o desfiado, inclusive, ele é mais fácil de fazer e até para salgar, né? Isso é mais rápido para tirar o sal. Aí só colocar uma batata com pimentão, uma azeitoninha, pegar com azeite, é maravilhoso. Maravilhoso, gente, aquele prato que não pode faltar, né? E aí as azeitonas, amigo, tá levando essa azeitona pra onde? Vai ali pro cliente ali que tá pedindo já, ó. Ah, o cliente ali tá esperando. Tudo bem, tô ao vivo no Fala Brasil. Azeitona pra você, pelo visto, não pode faltar, né? Não, pra mim e pra minha esposa. Ah, sua esposa, ali, tudo bem? Tá com vergonha, por isso que fugiu? Tá assim, vai lá que Vem cá, vamos entrar. Tudo bom? Me fala, tá levando azeitona ali, não pode faltar no seu prato? Pode, porque o bacalhau a gente já tem. Então só leva pra fazer a harmonização do prato. Isso mesmo. Então tá bom, vamos lá mostrar um pouquinho mais da movimentação pra vocês aí no Mercadão. Tem alguns doces também por aqui, né? A gente sabe que depois do clássico aí do salgado, né, dos pratos, bacalhau principalmente, as azeitonas, ali também algumas especiarias e condimentos. Aqui não tem chocolate, gente, mas tem as frutas, porque as frutas são muito tradicionais aqui no Mercado Municipal de São Paulo. Muita gente que vem em busca das frutas, porque dá pra fazer de sobremesa, né? Aquela saladona de fruta bonita, e dá também pra enfeitar a mesa. Eu, particularmente, eu gosto das frutas pra poder enfeitar ali até os pratos, né? Tem gente que gosta de misturar fruta com prato, até com bacalhau mesmo, a manga. Essa aqui, tudo bem, amigo? Tô ao vivo no Fala Brasil. Opa! Me fala, qual fruta que você tem aqui de diferente pra eu poder mostrar e que combinaria com um prato agora para esse almoço de domingo? Que não seja tão caro, hein? A dona de casa não quer nada caro. Cara, é remédio.
Mostra aí pra gente o que tem de bom. O prato é câmera morango. Mas essa laranja aqui, ó, com a cerola é a melhor, hein? Depois... Olha, e essa inclusive dá com bacalhau, ela harmoniza bem, né? Laranja com a cerola, olha que delícia. Deixa eu experimentar, já que eu tô aqui, né? Paloma, já vai vendo aí o que você quer que eu leve pra você, a Adriana também. É metade do preço, hein? Nossa, essa aqui qual que é? Laranja com a cerola. Laranja com cerola. Ela vem do Uruguai, Uruguaia. Muito boa essa. Gostei. Essa aqui lixi eu conheço. Essa é diferente? É, lixia com água de coco, ela tem um gosto de água de Com coco. água de coco? Isso. A água de coco também combina com bacalhau, né? É. A lixia é normal e mais final de ano, né? Essa aqui é diferente, ó. Ela é mais cabeludinha. Eu vou comendo aqui, vou falando. Vocês não se importam, né? A gente tem que ficar aqui, tem que experimentar. Aí partiu do passeio. Que diferente. Pensei exatamente nisso, essa cor, né, ó, Rincon, mostra aqui. Ela deve ficar muito bonita na decoração da mesa também, ali no prato. E, ó, ela é bem docinha, ela realmente parece que tem a água de coco mesmo, viu? Paola Oliveira tá se dando bem, você viu, né? Paola Viana, desculpa. Tá se dando bem, você viu só? Se deu muito bem. A gente não vai esquecer, viu, Paola, que você disse que tá na Mas nossa aqui, ó, cara que a gente come um pedaço não desse. cozinha. É. Mas tudo bem, você tem cara que cozinha muito Você bem, cozinha, Adriana gente. Oliveira. Cozinho nada. Cozinho nada, mas é bom colocar realmente uma repórter que deve dar demonstrações que entende do negócio. Gostei. Muito bom, Paola. Porque é muito doce, você coloca limãozinho. Paola Oliveira, a gente vai escolher aqui o que a gente vai querer que você traga. E a gente te conta já, tá? Paola Paola Viana, Viana, direto do Mercadão Tá bom, de São mas Paulo. olha, eu particularmente não cozinho lá muito bem, mas a gente vai aqui, né? Tem que mostrar pra vocês, obrigada, viu? Tem que mostrar pra vocês, então a gente vai meio que arriscando aí, né? Algumas dicas. Mas olha, tá bem cheio, então quem for vir pra cá até às 6 da tarde, viu, meninas? Porque fecha esse horário e cada vez vai ficando ainda mais movimentado. Tá aí a dica, então, Paola Viana, direto do Mercadão. Pessoal que ainda não comprou aí o bacalhau, enfim, as Frutinhas frutas. Bom, dizem que Deus ajuda quem cedo madruga, né? É o ditado. Que hora você acordou hoje? 4. Eu também. Às vezes a gente fica até meio perdido aqui, porque o sono, ele deixa a gente meio fora de órbita. Agora, se é daqueles que têm dificuldade e não gostam de acordar cedo, então saiba que isso não está necessariamente ligado à preguiça, não. Pois é, nada disso. Para muitas pessoas, a dificuldade em sair da cama é uma questão de legítima defesa do corpo. Pois é, olha só, agora já tem uma boa justificativa para isso. Mas dá para resolver com algumas dicas, viu? Vamos ver. Você acorda cedo numa boa ou sofre para sair da cama nas primeiras horas da manhã? Aquela conversinha, aquele lençolzinho, muito difícil. Muita dificuldade. Normalmente sim, eu sinto dificuldade. Aí toda hora, começa a vibrar, eu falo, não, hoje não. Para muita gente é um sofrimento. Gente como a Pamela, que não consegue acordar bem antes das 10 horas. Já teve momentos de eu até saber que tem que acordar muito cedo para trabalhar e até chorar de ter que acordar muito cedo. Fico muito estressada. Eu me sinto realmente muito mal, assim. Me traz mau humor saber que eu tenho que levantar às 7 e é bem complicado. Tão difícil que a arquiteta já perdeu uma oportunidade boa de emprego por não conseguir acordar cedo. Recentemente, eu recebi uma boa proposta de emprego, porque eu tinha que estar lá às 7, então eu teria que sair daqui às 6. Na Grande Viana, foi uma proposta muito boa, e de eu pensar que eu ia ter que acordar cedo todos os dias, eu não fui. Dentro de casa, ela diz que enfrentou conflito com o marido pelo descompasso no relógio, mas não consegue mudar uma característica que ela afirma ser de família. Minha tia, você não pode marcar nada antes do meio-dia com ela, porque ela não tá acordada. Minha avó é assim, minha avó é super noturna, né? A minha tia é assim, então é um histórico de família complicado. Genética é uma das explicações mesmo. São as chamadas pessoas vespertinas. Não é uma coisa que surge imediatamente, né, em uma época da vida, e sim algo que acompanha essa pessoa ao longo da vida, faz com que ela tenha sempre muita dificuldade para estar bem no período da manhã, não só para acordar, mas também se concentrar,
em atividade. Na outra ponta dessa história estão as pessoas matutinas, as que têm facilidade em dormir e acordar mais cedo. Quando você pula da cama? 5 horas. 5 horas? 5 horas da manhã. Com dificuldade, coloca ali o soneca algumas vezes ou despertou, você levanta? Despertou, levanta. Acredito que seja hábito. A rotina, ela cria esse hábito. Independentemente do perfil biológico, a primeira meia hora depois que a gente acorda é mais difícil para todo mundo. A gente passa por um processo de religamento. E esse período tem um nome. Ele é chamado de inércia do sono. A inércia do sono é essa sensação que a gente tem ao acordar, que é de sonolência, de comprometimento cognitivo e uma certa tendência para voltar a dormir após o despertar. O que pode acontecer é que nessas pessoas que têm uma propensão para dormir mais tarde e acordar mais tarde, elas podem ter uma inércia do sono mais forte e que demora mais para passar durante a manhã. Além do padrão biológico, outros fatores influenciam na dificuldade em acordar cedo. Dormir pouco, qualidade de sono ruim, uso de medicamentos e problemas como a depressão. Por isso é importante consultar um especialista se essa dificuldade está te prejudicando. Mas se tiver tudo bem, como no caso da Pamela, é só uma característica mesmo. O melhor é se adaptar a ela. Hoje eu trabalho com os meus horários, faço projeto em casa. Se tem alguma obra, claro, eu cumpro meu compromisso até 2 da manhã. Um homem caiu em um golpe ao comprar um celular pela internet. Ele encontrou o aparelho de uma marca famosa que geralmente custa ali R$4.000 por menos de 300. Aí quando a compra chegou, veio a decepção. O celular era falso. Um celular novinho, mas que não está funcionando. A parte traseira do aparelho, não tem o logotipo da marca. Na tela, o símbolo mostra que o aparelho precisa ser carregado. Quando conecta e liga, ele vibra e mostra sem bateria. Mas não era esse o problema. O que se descobriu depois foi algo surpreendente. Trouxe pra gente ver que não estava carregando. Realmente. Você aperta que ele vibra, acende que está sem bateria. Porém, a compra foi feita numa loja online. O preço, tentador. Menos de R$500 para ter um aparelho que pode custar R$4.000. O seu Gessi, de 63 anos, achou uma pechincha. Eu achei o preço bom, né? Aí eu paguei 270, que é 270 e pouco, 274. Seu Gessi deixou esse aparelho horas e horas conectado na tomada para carregar. E nada. A mensagem de falta bateria continuava na tela. Foi aí que ele resolveu procurar uma assistência técnica perto da casa dele, aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Seu Gessi chegou aqui, entregou o celular para o Rafael e aí de cara você já estranhou. de cara a gente já viu que não era um aparelho original, era uma possível réplica. A falta de acabamento refinado, os botões ser de plástico, falta do logo na tampa. E a hora que a gente abriu, viu aquela surpresa, né? Assim que o Rafael pegou o aparelho e olhou com mais atenção, entendeu porque o celular não ligava de jeito nenhum. Trouxe pra gente ver que não estava carregando. Realmente. Você aperta que ele vibra, acende que está sem bateria. Porém, você abre aqui, ó. É um acrílico com formato de bateria e um LEDzinho aqui dentro só para acender, para mostrar que não tem bateria. E realmente não tem nada, só uma carcaça, uma bateriazinha e um LED. Brasileiro, né? O barato sai caro, amigão. O pior de tudo é que Gelsi acredita que caiu em outro golpe. Ele comprou um tablet na mesma loja que ainda não chegou. E quanto foi esse outro produto? Mais ou menos. 324, acho que é. É preciso redobrar a atenção quando se trata de compras na internet, para não cair em algumas armadilhas. Veja só essa mulher. Ela comprou um aparelho numa loja online, mas recebeu tijolos no lugar do celular. A alerta que a gente dá é comprar em sites confiáveis, checar os comentários que tem, a nota do vendedor que está vendendo na plataforma, ou comprar em lojas confiáveis ou em sites confiáveis.
Nesse caso, o que o consumidor tem a fazer agora é ir para uma delegacia e fazer uma ocorrência, porque trata-se de um golpe. E cabe à polícia defender os próximos consumidores que estão e que vão embarcar nesta cilada. O barato, às vezes, sai caro. O seu Gessi descobriu isso da pior maneira possível, direto no bolso. Pra gente ver que não estava carregando. Realmente. Você aperta aqui, ele vibra, acende que está sem bateria. Porém, você abre aqui, ó. É um acrílico com formato de bateria e um LEDzinho aqui dentro só para acender, para mostrar que não tem bateria. E um advogado brasileiro com mais de 230 condenações por golpes foi preso na Itália. Ele tem passaporte italiano e estava na lista vermelha da Interpol entre os mais procurados do mundo. Pois é, segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, ele mantinha um esquema criminoso com familiares e aplicava golpes com a fraude de documentos públicos. Luiz Eduardo Auriquil Botura, 49 anos. Advogado descrito por autoridades como golpista em série. Agora, preso. Luiz Eduardo é acusado de aplicar golpes no meio judiciário, adulterar provas e falsificar documentos. Ele tem mais de 3.000 ações na justiça. São 13 páginas de antecedentes criminais. E apesar de já ter sido condenado mais de 230 vezes, continuava abrindo novas ações. Reinaldo representa a Associação de Vítimas de Eduardo Botura. Só no PROCON são mais de 1.500 reclamações contra empresas dele. Que as pessoas não acreditem que as vítimas são pessoas de posses, são pessoas de alta capacidade financeira. Não são. São empresas de diversos portes, são pessoas físicas, inclusive desprovidas de condição de se defender. Um homem prestativo, envolvente, mas que deixou um rastro de prejuízos. Realmente, até eu que sou parente, é difícil de acreditar. Uma das vítimas de Luiz Eduardo é uma mulher chamada Maria. Ela perdeu 8 milhões de reais de uma aposentadoria privada. Maria ainda corre o risco de perder a casa e o patrimônio de empresas, imóveis avaliados em 55 milhões de reais. A dona de casa perdeu o marido há 7 anos. Por coincidência, a mãe de Luiz Eduardo era a psicóloga da viúva há mais de 15 anos. Foi ela que indicou os serviços do filho. Maria alega que perdeu tudo que tinha em uma empresa aberta por Luiz, no Uruguai. Fez uma escritura, essa escritura eu fui descobrir quando eu descobri que eu tinha caído no golpe, quando eu já estava no processo. Adalberto é sogro de Eduardo. Desde a separação da filha, há 19 anos, ele já gastou mais de R$1 milhão com advogados para se livrar de armadilhas judiciais pregadas pelo ex-genro. Nesse casamento, ele foi condenado há mais de 2 anos por vítima das violências domésticas que infligiu à minha filha. Hoje, após 20 anos, ainda somos perseguidos. Ele tenta mover processo absolutamente sem nenhum sentido, tentando obter vantagens econômicas indevidas. Até o próprio tio de Eduardo está na lista das vítimas. Uma nota promissória de $100 mil, quase R$600 mil, foi feita em nome dele, também no Uruguai. Antônio corre o risco de perder a herança deixada pelo pai. Um dos mais mal falados, que deveria ser um grande profissional, é um dos mais mal falados fraudadores na nossa justiça. Foram tantos golpes aplicados que Luiz Eduardo entrou para a lista vermelha da Interpol, a divisão da Polícia Internacional, onde estão os criminosos mais procurados e perigosos do mundo. Meu nome é Neida Pelleto, sou perita do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo e após realizar alguns laudos periciais documentoscópicos que contrariavam os interesses de Botura, fui perseguida implacavelmente por essa pessoa e sofrendo danos morais, psicológicos e materiais que ensejaram uma medida protetiva com relação a ele. O contrato de cessão
onde a minha assinatura foi falsificada. Eu até fiz um boletim de ocorrência, tentando provar e conseguir provar que o documento é falso através de perícia. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Luiz, os pais criaram uma organização para cometer crimes. Em um dos casos, no Rio de Janeiro, Luiz é denunciado por subornar agentes públicos para manipular julgamentos, prejudicando até órgãos estaduais. No fim do ano passado, a juíza Juliana Trajano de Freitas Barão, do Tribunal de São Paulo, expediu um mandado de prisão contra Luiz e a esposa dele, Raquel Fernanda de Oliveira Botura. Raquel foi capturada na casa dos pais dela, em Anaulilândia. Atualmente, está presa em uma penitenciária feminina de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Enquanto ostentava uma vida de luxo, Luiz tirava sarro da justiça brasileira através das redes sociais. Nesta publicação ele diz: "Me peguem se forem capazes". A frase faz referência ao filme de nome parecido, estrelado por Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Na trama, DiCaprio é Frank, mestre na arte do disfarce, que aproveita as habilidades que tem para viver a vida como quer e praticar golpes milionários. Está atrasado, tá bom? Meu nome é Allen, Barry Allen, serviço secreto americano. Seu cara tentou pular pela janela, meu parceiro está com ele lá embaixo. Eu não sei do que está falando. Assim como no filme, Luiz Eduardo também foi preso. O fim da linha para o brasileiro foi na comuna italiana de Selvazano, região de Veneto, na Itália. Luiz, que tem passaporte italiano, foi localizado depois de comprar um carro de luxo, um Maserati Gran Cabrio, que a depender do ano de fabricação pode chegar a custar R$1 milhão. O jornal local, Corriere della Sera, cita Luiz como o rei da fraude. São muitas as vítimas do Sr. Eduardo Botura que utilizam o judiciário a seu favor. Espero que com esta prisão todos nós podemos ter um pouco mais de paz. A informação da prisão dele é um alívio para todos nós. Que as pessoas que vêm dando a ele suporte na prática dessa rede criminosa sejam também devidamente denunciadas e punidas. Tentamos contato com advogados de Luiz Eduardo, mas ele não respondeu nossas mensagens. Luiz deve ser extraditado para o Brasil, onde vai responder pelos crimes dos quais é suspeito. Bombeiros resgataram um filhote de gato preso na tubulação de uma casa em Valinhos, no interior de São Paulo. A equipe foi chamada depois que o morador da casa informou que estava ouvindo miados vindo da parede do banheiro. Os bombeiros foram até o local, fizeram um buraco na parede e então retiraram o felino de dentro do tubo. Depois de ser retirado, foi constatado que o animal não apresentava nenhum tipo de lesão ou de ferimento. Que boa notícia, Paloma. Agora a gente tem uma outra boa notícia também, que é desse termo do animal. Um cachorrinho mobilizou os bombeiros depois de se meter em apuros. Pois é, ele ficou preso no portão da casa. O filhote ficou com a cabeça entalada entre as grades do portão, olha só que dó. Para libertar o cãozinho em segurança, então, os bombeiros usaram um alargador hidráulico, que costuma ser usado em salvamentos veiculares. Eles afastaram as grades e aí, olha só, o trabalho que eles tiveram ali, tantos, né, com bastante delicadeza e cuidado. Aí depois eles conseguiram, então, soltar o animal sem causar nenhum ferimento. Depois desse resgate, o filhote foi entregue à família. Isso aconteceu em Formiga, Minas Gerais. E por falar em cachorro, tem um vídeo que viralizou na internet de um cachorro passando mal e recebendo massagem cardíaca do frentista de um posto de gasolina. Pois é, muito bacana, né? Muita gente pensou que o cãozinho, o Caramelo, tinha tido um infarto. Bom, a gente encontrou o frentista, nós ouvimos um veterinário. Vamos saber o que aconteceu direitinho nessa história. Foi um flagrante inusitado. No vídeo do circuito de segurança do posto de combustíveis, o cachorro aparece deitado no chão, abanando o rabo. O frentista notou que ele não estava bem e começou a fazer uma massagem cardíaca no animal. Peguei, dei uns apertão assim nele, assim, aí ele deu uma piscada no olho. O que eu fiz? Eu falei assim, não, esse cachorro vai sobreviver. Eu acho que deve estar sofrendo um infarto mesmo. Aí, quando eu comecei a fazer a massagem cardíaca, aí ele foi voltando, aí eu peguei e dei um chacoalhão nele assim. O frentista não tinha certeza do que estava acontecendo, mas a massagem aparentemente ajudou o cachorro a recuperar os sentidos. Ele ficou meio grogue, ele saiu correndo na hora que eu soltei ele trombou no carro, deu uma cabeçada no carro, aí ele correu pra rua, quase foi atropelado, aí eu entrei no meio da rua lá, parei o trânsito, aí ele ficou meio atordoado ainda, caminhando assim em volta.
Aí ele pegou e foi embora. Essas imagens circularam nas redes sociais, chamando a atenção. Primeiro, pelo gesto heróico do frentista Fábio, de Bauru, no interior de São Paulo. Segundo, pela dúvida. É possível mesmo que um cachorro sofra um infarto? Nós fomos tirar essa dúvida com um especialista. O Giovanni é cardiologista veterinário. Ele viu a imagem e acredita que o cachorro tenha sofrido algum outro problema cardíaco, não necessariamente um infarto. Eu acredito que tenha acontecido é que o cãozinho teve uma convulsão ou uma síncope vinda de um problema no coração, né? E que ali no momento da massagem cardíaca que o frentista estava fazendo, o cachorrinho foi se recuperando e depois ele ficou bem, ele levantou e ficou bem. Mas um infarto propriamente dito igual o ser humano tem, os cães não apresentam. Isso porque, de acordo com o especialista, a estrutura do coração dos cães é diferente da nossa. O coração dos cães ele é muito mais irrigado que o nosso, ele tem muito mais coronárias do que o nosso, né? E os cães eles não têm aquele acúmulo de placa dentro das veias e das artérias, né? Então é quase que impossível um cão infartar. Ele ainda explica que o cachorro pode sofrer uma parada cardíaca, mas provocada por arritmia, que é uma batida irregular do coração, ou por algum problema que já nasceu com o animal. Alguns sintomas que ele pode apresentar nesses casos são intolerância ao exercício com cansaço incomum, língua roxa, tosse e engasgos. Esses são sinais de alerta para buscar socorro. E mesmo sendo um ataque cardíaco, a massagem não deve ser feita por alguém que não tenha treinamento. Ela não funciona com a mesma dinâmica de humanos e pode prejudicar ainda mais o cachorro. Prevenção da saúde cardíaca em cães inclui alimentação adequada, inclusive com suplemento para algumas raças, atividade física com brincadeiras que movimentam e também acompanhamento veterinário periódico, principalmente a partir dos 6 anos de idade do cão. Agora, duas curiosidades. O que aconteceu lá no posto em Bauru foi há 1 ano e só agora o vídeo viralizou nas redes. Um vídeo na internet, ele não tem um tempo certo para viralizar. Às vezes a gente posta um vídeo e ele vai caminhando ali de perfil em perfil nas redes sociais, perfis pequenos, e a gente nem sabe que ele está viralizando. Até que ele atinge um perfil grande, atinge muita gente de uma vez, explode, viraliza, um vídeo que está postado na internet há um tempão. E ainda sobre o cachorro, acredita que o Caramelo voltou no dia seguinte para rever o frentista? A visita dele foi registrada com vídeo. Ô Bita, ó quem que tá te procurando aqui, ó. A vida que você salvou ontem aqui tá te procurando. Mas o Fábio, infelizmente, estava de folga. E meu amigo André filmou, falou assim, ó o Caramelo aqui. E aí até me emocionei na época, assim, até a hora que eu falo me emociona. É bonito demais, é o reconhecimento, né? De um animal, vim reconhecer até o gesto que a gente ajudamos ele a sobreviver. Voltou para agradecer, com certeza. Agora, um alerta para a sua saúde. A poluição das grandes cidades pode ser considerado um fator de risco para quem sofre de hipertensão, a popular pressão alta. Mas morar perto de áreas verdes ajuda muito. Com hipertensão, Dona Maria conta que foi procurar um lugar mais arborizado para morar depois que os sintomas da doença se agravaram. Você vai medir sua pressão, ela está lá em cima. Quando não está lá em cima, você está ofegante de tanto respirar essa poluição aí que tem aí no mundo hoje, né? Essa fumaça, é poluição sonora, é poluição de cheiro, é esgoto, é tudo. Então, quer dizer, como que a gente vive, né? A gente precisa de ar, a gente precisa de árvores. Na correria do dia a dia, quase nem paramos para pensar no ambiente em que moramos. Viver numa cidade como São Paulo, a maior do país, chega a ser um desafio para a população. E não estamos falando do estresse de uma grande metrópole. Estudos afirmam que sérios problemas de saúde, como hipertensão, podem ser desenvolvidos só pelo contato com o ar poluído. E olha que nem é difícil da gente enxergar essa situação. A Dona Maria estava certa quando falou do ar poluído. A Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do Ministério da Saúde afirma que o ar das grandes cidades, com substâncias e gases,
como o monóxido de carbono liberado dos carros é o grande vilão. Márcio Gonçalves, cardiologista, explica que as células dos nossos vasos sanguíneos inflamam quando estamos expostos a um ar de qualidade ruim. E como a inalação dessa poluição vai bater nessa célula do vaso sanguíneo, que a gente chama de endotélio, ela vai machucar a constrição e a vasodilatação e vai gerar mais hipertensão. Então, quanto mais inflamação você gera, mais disfuncionante você deixa essa célula, mais propensão você tem a ficar hipertenso. A hipertensão ou pressão alta afeta quase 30% da população brasileira. A Leila também é uma delas. Sofre com a doença já há 10 anos. Além de problemas de estresse, durante 8 anos, ela trabalhou nas ruas com a venda de doces. Hoje é dependente de medicação e mudou alguns hábitos. A minha alimentação é pouquíssimo sal, já vinha assim, porque minha mãe hipertensa. Então já estou acostumada a sem sal faz tempo, né? Meu marido sempre comia com sal na mesa, né? Saleiro assim, um pouquinho, que era fraco, né? Agora também ele não come, não. O Ministério da Saúde preconiza o valor ideal da pressão em até 12/9. Uma orientação, segundo o cardiologista, é estar de olho, fazer a medição. E já que nem sempre é possível mudar de cidade, a solução é se adaptar. O mais interessante é você morar perto de grandes áreas verdes. Isso aí vai te ajudar, você ter esse contato com um ambiente mais limpo. A gente tem que tentar driblar isso também. A gente faz o possível dentro da gente mesma, dentro do nosso meio, do nosso espaço, para a gente poder viver. A cidade de São Paulo está em alerta após o último temporal. Alagamentos, quedas de árvores e acidentes foram registrados por toda a capital. Na Zona Leste, ruas ficaram interditadas por mais de 1 hora. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, isso aconteceu após 2 córregos transbordarem na região. Vídeos mostram a força da correnteza em diversas vias. Em alguns trechos, a água chegou à altura da roda dos carros, dificultando a travessia dos motoristas. O terminal de ônibus Cidade Tiradentes também foi afetado. Em um dos vídeos, um idoso aparece atravessando uma avenida com água até a cintura. Apesar dos transtornos, não há registro de feridos ou danos materiais graves. Choveu em 3 horas quase 40 milímetros de água, o que era esperado para 3 dias. Quase 50 mil pessoas ficaram sem luz durante o temporal, mas, segundo a empresa responsável, a energia já foi normalizada. Segundo a Defesa Civil, a cidade de São Paulo e a região metropolitana permanecem em estado de atenção para temporais. Forte também na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, que está se recuperando dos estragos causados por um temporal que caiu agora pela manhã. Um aviário ficou completamente destruído, como a gente consegue ver nessa imagem que foi registrada por um morador. Desde o início da manhã, as equipes estão trabalhando para recuperar os danos causados pelo temporal deste sábado. Pelo menos 59 casas foram atingidas, mas não há registro de feridos. Árvores caíram e o acesso a algumas vias ficaram obstruídos. A gente vai seguir acompanhando a situação por lá. E agora a gente volta a falar sobre a investigação da morte de uma estudante de mestrado da USP, Universidade de São Paulo. Ela estava desaparecida desde domingo. A Bruna tinha apenas 28 anos. O corpo dela foi encontrado perto de uma estação de metrô e reconhecido pela família. No meio da tarde, carros da Polícia Civil de São Paulo foram até o local onde foi encontrado o corpo da estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. Os agentes fizeram a perícia para tentar encontrar vestígios que possam levar ao autor do crime. Foi exatamente nessa pequena trilha em meio a esse matagal que o corpo de Bruna foi encontrado. E esse local é um estacionamento com capacidade para mais ou menos 200 veículos, utilizado em épocas de jogos do Corinthians. Mas o que a pessoa que trouxe Bruna até aqui não sabia é que essas obras aqui mantêm em funcionamento pelo menos 8 câmeras apontadas para cá. O estacionamento fica a cerca de 1 quilômetro do terminal de ônibus do metrô Itaquera, local onde Bruna fez o último contato com a mãe no domingo. Bruna passou o dia com o namorado no bairro do Butantã, na Zona Oeste.
e voltava para casa. Você tá no metrô Itaquera, filha? Itaquera, mas pela de transporte público, eu vou fazer o quê? Tem dinheiro pra pedir? Não. Vou ter que esperar, não vou a pé esse horário da noite. Tem mó medo aqui. O namorado transferiu dinheiro para que ela pedisse um carro de aplicativo, mas Bruna não foi mais vista. Desde segunda, Simone procurava incansavelmente pela filha desaparecida. Aparentemente ela foi morta minutos depois que ela falou comigo. A minha filha morreu 10 minutos da casa dela. Menos de 10 minutos da casa dela morreu. O corpo foi reconhecido pela família. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime. Ela deixou um filho de 7 anos, com 28 anos de vida, com tantos sonhos que ela tinha, que você raramente via triste, sempre sorrindo. Mãe leoa. A gente está acompanhando o passo a passo das investigações. A repórter Maria Carolina Paz acompanhou o enterro da estudante agora há pouco. Vou conversar com ela ao vivo. Maria Carolina, a polícia já tem agora algum suspeito? Adriana, essa informação não veio de forma oficial pela Polícia Civil, mas agora cedo eu conversei com o pai da Bruna e ele me disse que acredita que sim, a polícia já deve ter um suspeito, isso porque o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já recolheu imagens que ajudam aí nesse trabalho de investigação. O que se sabe de fato é que o último local que ela esteve e que conversou com o namorado é o terminal Itaquera, e onde o corpo foi encontrado fica aí a menos de 2 quilômetros de distância, uma caminhada de cerca de 40 minutos. Então o que a família pede para a polícia no momento é a investigação para descobrir se ela foi ali com uma carona, se ela encontrou alguém que já conhecia, ou até se ela foi a pé em direção à casa dela e o que aconteceu neste trajeto. Como eu falei, agora mais cedo, o velório, eu conversei com o pai, Florisvaldo, também com a mãe, Simone. Vamos acompanhar um trechinho das entrevistas. Ela estava em estado avançado de composição. Acharam ela sexta-feira e foi domingo que ela sumiu. Aí até eu queria cremar ela. Ela disse que nem, não pode. Não era minha filha. Ali não era minha filha já estava no céu. Fizeram uma maldade muito grande com a minha filha. Tiraram a vida da minha filha. Tiraram a vida de uma sonhadora, de uma menina boa, uma menina que nunca fez mal pra ninguém. E eu só quero justiça. Hoje só justiça. Vai tirar sua dor, Simone? Não, não vai tirar minha dor. Mas vai falar, pelo menos pegaram quem fez com a minha filha. E a gente fala agora de um outro crime brutal. Um empresário foi morto e a esposa e a enteada foram estupradas por um criminoso ainda não identificado. A família aguardava ajuda às margens de uma rodovia no Pará depois do carro cair em um buraco. Ele abusou de mim, abusou da minha filha. Ele não aguentou e reagiu, foi pra cima dele. O desabafo emocionado é da esposa de Anderson Ferraz, de 45 anos. Ele foi morto a tiros após reagir a um assalto violento que envolveu abuso sexual e crueldade em uma estrada. Tudo começou quando o carro da família caiu em um buraco e foi forçado a parar. Anderson, a esposa e a enteada avaliavam a possibilidade de seguir viagem de ônibus, temendo a insegurança no local. Antes que tomassem qualquer decisão, foram surpreendidos por um homem armado, que anunciou um assalto e ordenou que todos voltassem para dentro do carro. No interior do veículo, o criminoso exigiu dinheiro e Anderson entregou R$700. O homem assumiu o volante e dirigiu até uma área de mata, mesmo com os pneus do carro danificados. Ali, com todos rendidos, o assaltante deu início a uma sequência de agressões. Amarrou Anderson dentro do veículo, imobilizou a esposa no banco do carona e a estuprou. Após largar a mulher de Anderson, o bandido foi para cima da enteada. Ela pediu que ele largasse a arma, temendo ser atingida. O homem soltou o revólver e ela tentou escapar. Nesse momento, Anderson conseguiu se soltar e, em um ato de coragem, avançou no criminoso numa tentativa de proteger a família. Como eu sabia que ele estava sem a arma, eu comecei a querer lutar com ele. Aí ele começou a me enforcar e eu comecei a me bater no carro. Foi que ele saiu lá de trás do carro para bater no rapaz. O padrasto. Meu padrasto conseguiu se soltar. Se soltar não, ele conseguiu se desprender de onde ele estava preso, só que ele não conseguiu se soltar nas mãos.
e ele foi pra cima dele. Aí foi na hora que ele foi pra cima dele, o rapaz me soltou para pegar a arma e eu saí correndo. O bandido fugiu, levando o dinheiro, a carteira com documentos e cartões e deixou os celulares da família. O caso aconteceu durante a madrugada. Foram horas de terror. Uma das vítimas acredita que o assaltante estava naquele perímetro esperando algum carro cair no buraco. Foram 2 disparos de arma de fogo que atingiram o empresário. A gente pediu ajuda para caminhoneiro, para ambulância, mas ninguém quis tirar ele de lá. A Polícia Civil investiga o caso. 3 pessoas morreram, ou melhor, 3 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no furto a uma loja de armas no interior de São Paulo. O mais surpreendente é quem está entre os presos. A Paola Viana vai explicar esse caso pra gente, né, Paola? Sim, Adriana, acreditem, viu? O próprio dono da loja está envolvido nessa história. Isso porque ele teria chamado a polícia e assim que a PM da Força Tática chegou ao local, ele disse que viu uma sujeira muito grande ali na frente, vários tijolos jogados e um enorme buraco na parede, além também da grade de proteção cerrada. Como tinha todo esse cenário ali no local, a polícia, num primeiro momento, acreditou em tudo, mas horas depois descobriu que, na verdade, ele não só estava mentindo, como também estaria envolvido ali em tudo. Em depoimento, ele acabou confessando ao delegado e também disse de um esquema ilegal em que ele repassava as armas ali da loja para uma outra pessoa, uma terceira pessoa também envolvida. Ele teria dito que mais de 60 mil munições foram roubadas ali do local, junto com diversas armas, entre metralhadoras e revólveres. Apesar de muitas terem um registro legal, a polícia descobriu que ele fazia parte também de uma comercialização feita de forma errada. O delegado, então, determinou a prisão não só desse comerciante, mas também do irmão dele, então, de uma terceira pessoa envolvida. Todos eles foram presos em flagrante por associação criminosa, impropriação indébita e também comercialização ilegal de armas. As imagens de câmeras de monitoramento também foram analisadas minuciosamente por essa investigação, que começou logo depois, e a polícia se deu conta que, na verdade, ninguém teria entrado ali nessa loja de armas. Então, ele, junto com o irmão, eles simularam ali toda essa situação, mas a polícia, muito rápido, descobriu toda essa história. É um flagrante que vem da cidade de Auriflama, no interior de São Paulo. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Paola. E um adolescente de 15 anos foi apreendido com R$200 mil em drogas e armas. Ele pretendia vender as drogas em um baile funk. Foram apreendidos 1 quilo de cocaína pura, avaliada em R$100 mil, 2 quilos de cocaína pronta para venda, que renderia cerca de 2 mil quilos, 5 tabletes, 180 buchas e 13 porções de maconha, 8 porções de dry, que é uma planta variante da maconha com efeito mais potente e chega a custar R$18 mil o quilo. Ao todo, cerca de R$200 mil em drogas. A polícia também encontrou armas, uma submetralhadora calibre 380 e um revólver calibre 38 carregado. De acordo com o sargento, os militares estavam fazendo um patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima informando que a droga estava em uma casa. Seria vendido no baile funk que ocorreria durante essa madrugada. O adolescente de 15 anos foi apreendido. Ele nos relatou que ele teria sido recrutado por traficantes locais, mas ele desconhece quem sejam esses traficantes, ou não quis relatar por temer algum tipo de represália também. E a função dele naquele momento seria a guarda dessa droga dentro dessa residência, e ele estaria aguardando esse baile funk acabar, para no plantão do turno de hoje, ele estaria assumindo a venda de entorpecentes lá no local. Segundo a PM, o mesmo adolescente foi apreendido no final do ano passado por tráfico de drogas, mas foi ouvido e liberado. Uma sueca foi presa no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 41 quilos de uma droga conhecida como super maconha. A estrangeira desembarcou no Brasil em um voo vindo da Tailândia e aguardava as malas na esteira do Aeroporto Internacional de Guarulhos quando recebeu a voz de prisão. A mulher de nacionalidade sueca
disse desconhecer o conteúdo das bagagens, mesmo com as malas recheadas com cerca de 80 volumes de uma droga conhecida como skunk ou super maconha. Tem uma concentração de THC muito mais alta do que qualquer outra parte dessa planta. Então, ela, por essas razões, ela tem um valor de mercado altíssimo. Ela pode, inclusive, ser vendida em alguma festa de música eletrônica por R$70 o grama. E pela quantidade apreendida, 41 quilos, pode-se dizer que a passageira transportava quase 3 milhões de reais do entorpecente com alto grau de pureza, originado da flor da maconha. Essa droga tem um alto índice de pureza, haja vista que a flor da cannabis sativa é onde se encontra a maior concentração de THC possível. As suspeitas partiram de policiais federais que fizeram a prisão em flagrante depois de constatarem pelo raio-x e também pela sinalização de cães farejadores a presença de um entorpecente muito fabricado dentro de apartamentos aqui no país. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e a mulher deve ser indiciada por tráfico internacional de drogas. A investigação quer saber se a sueca agiu mesmo por oportunidade e se o destino da super maconha com alta concentração de THC seria a comercialização em festas eletrônicas, frequentadas por usuários de alto poder aquisitivo. Uma droga que causa uma letargia profunda, cada vez que se usa, cria-se um interesse maior de se utilizar novamente, cria-se uma dependência a ponto de fazer com que a pessoa se sinta feliz apenas em usar esse tipo de entorpecente. Notícia internacional que chega pra gente: 148 pessoas morreram depois de um incêndio em um barco no Congo. Dezenas de pessoas seguem desaparecidas e equipes estão mobilizadas nas buscas por sobreviventes. Testemunhas disseram que tudo começou depois que uma mulher acendeu o fogo para cozinhar dentro da embarcação, que era de madeira. Agora 11 horas e 28 minutos, uma notícia que acaba de chegar: 3 pessoas morreram após a queda de um avião. O caso aconteceu em Nebraska, nos Estados Unidos. A aeronave desapareceu do radar e foi encontrada horas depois, parcialmente submersa em um rio. Os corpos das vítimas estavam no local e foram retirados com a ajuda de mergulhadores. Ainda não há informações sobre quem são essas pessoas. E a polícia e a autoridade de aviação estão investigando as causas desse acidente. Agora, você já imaginou disputar uma corrida lado a lado com um robô? Pois isso aconteceu pela primeira vez no mundo e foi na China. Foi dada a largada para a primeira meia maratona de robôs humanoides do mundo. Mais de 20 máquinas de 2 pernas participaram do evento em Pequim, na China, correndo lado a lado com 12 mil humanos. Mas calma, por mais modernos que sejam, os robôs ainda estão bem longe de roubar o pódio das pessoas. O grande destaque da maratona foi esse androide que terminou os 21 quilômetros em 2 horas e 40 minutos. Bem impressionante, mas ainda levou um baile do vencedor humano que fechou em pouco mais de 1 hora. Durante a meia maratona, alguns não tiveram muito sucesso. Esse deu de cara com uma pilastra. Já outros correram em passos bem curtos. A prova faz parte da estratégia da China para mostrar para o mundo que está investindo pesado no avanço dos robôs humanoides e quer se tornar uma das líderes nessa área. E o recado foi claro: os androides ainda não são mais rápidos que a gente, mas estão aprendendo rapidinho. Já anotou aí? Amanhã, com transmissão ao vivo a partir das 6 da tarde, tem mais um jogaço do Brasileirão aqui na tela da Record. Um duelo de táticas. Quem tiver a melhor estratégia, vence. Os personagens principais desse confronto: 2 técnicos que conhecem muito bem seus times e já têm a jogada em mente para conquistar os 3 pontos. Mais do que nunca temos de estar unidos. Amanhã, a partir das 6 da tarde, você já entra no clima do grande jogo com o Aquecimento Futebol.
Vai pro lance individual. Bateu de pé em cima. Logo após, a bola rola para Fortaleza e Palmeiras. Interessante esse duelo tático. Brasileirão é aqui. Futebol decora sua paixão em campo. Olha essa história. O patrulhamento de rotina de 2 policiais foi interrompido por uma ocorrência inusitada. Uma mulher estava em trabalho de parto. Os agentes colocaram a Daiane dentro do carro e aceleraram em direção ao hospital. Só que não deu tempo de chegar lá não, viu? A bebê nasceu dentro do carro da polícia mesmo, numa avenida movimentada de São Paulo. O trajeto era curto, cerca de 8 minutos até a maternidade. Daiane entrou com dificuldade no carro. Já estava sentindo contrações fortes quando pediu ajuda aos policiais. Mas nem ela e nem os agentes da polícia imaginavam que a bebê tinha pressa, muita pressa. Daiane entrou em trabalho de parto ali mesmo, dentro da viatura da polícia, numa avenida movimentada na zona oeste de São Paulo, a Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia. Os policiais estacionaram rapidamente quando a bolsa de Daiane estourou. Foi o momento que eu olhei para trás, verifiquei aí que já estava iniciando o colamento, né, da criança. Foi o momento que eu solicitei para o Cabo PM Viana parar a viatura, que ia ter que ser de imediato. Então, como eu já estava de luva, ele estava paramentado, porque ele estava esperando já. O policial correu para o banco de trás. A diarista gritava de dor e desespero. Os policiais tentavam tranquilizar a mãe prestes a dar à luz. Foram momentos de tensão, até que, de repente, foi um tímido. A bebê enfrentava uma dificuldade perigosa. Ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. No momento em que eu retirei o cordão umbilical, ela iniciou, deu o primeiro choro, então já deu um certo alívio para a equipe. Nessa hora, o choro tomou conta da viatura. Alívio para a mãe e para os policiais, heróis que trouxeram Maitê ao mundo. Mas a pressa não acabou. Depois que a Maitê nasceu, os policiais aceleraram a viatura em direção ao hospital. 4 minutos depois, chegaram na maternidade do Jardim Sara, na zona oeste de São Paulo. Por lá, tudo já estava pronto para receber mãe e filha. Direitinho, ela está ótima, é ótima. Sem laceração, sem nada, como diz o mandamento, tudo em ordem. O trajeto da casa da Daiane até o hospital foi de menos de 10 minutos, mas a Maitê não aguentou esperar, ela quis nascer. E a gente está aqui agora no corredor da maternidade, a caminho de onde está a pequena Maitê, que nós vamos levar as primeiras pessoas que viram a Maitê chegar ao mundo e as segundas pessoas também que viram a Maitê chegar ao mundo. A gente está nesse caminho, a gente vai encontrar agora com a Dai, que foi essa mãe que teve o bebê praticamente no susto. A Maitê nasceu com 47 centímetros, pouco mais de 3 quilos. Ela permanece internada na UTI neonatal, mas está bem. A gente entrou agora na UTI neonatal, onde a Maitê está, pouquinho depois que nasceu. A gente precisa botar uma máscara agora para não correr o risco de contaminar outros bebês que estão por aqui também. Essa é a Maitê. Com poucos dias de vida, a bebê parece uma bonequinha e a mãe toda emocionada. Maitê é a caçulinha de irmãos bem mais velhos. Daiane tem outros 2 filhos, um de 19 anos e uma menina de 25. Aos 40 anos, a mãe não esperava ter outros filhos. Os médicos falavam que eu não ia ter mais. E eu também tomava anticoncepcional, 18 anos, a idade do meu filho caçula. Aí logo eu parei. Aí veio ela assim, de repente. Ela lembra de cada detalhe de forma inusitada como a Maitê nasceu. Essa cena eu não esqueci, ele falava, vai rápido, que ela tá com frio. Eu ainda guardei a blusa de vocês, tá? Devido àquele dia estar um tempo bem chuvoso, um tempo bem frio, então eu peguei uma blusa a mais, uma camiseta, para se caso esfriasse mais eu ter uma segunda opção, né? Parece que estava predestinado, né? Porque eu nunca levo outra blusa
blusa na viatura e aquele dia eu tava levando. Reencontrar os policiais que a ajudaram no parto foi uma grande emoção. Agora estamos numa situação bem tranquila, né? Agora totalmente diferente do que daquele momento que a gente não esperava porque a Maitê viesse a esse mundo dentro da viatura. Agora tudo mudou, né? Daiane não vê a hora de levar a filha para casa. O nascimento de Maitê é, para ela, um recomeço. Tá contando a história, ela chega a estar sorrindo aqui. Todo tempo de ela. E aí pronto, gente, estamos aqui só esperando ela mesmo aqui para casa, porque não vejo a hora. Mas, de verdade, eu vou tudo para esses dois homens. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a Escola do Amor. Vidas desestruturadas, corações feridos. Quantas famílias vivem sob o mesmo teto, mas estão separadas pelo silêncio, pelas mágoas e indiferenças. Daqui a pouco, um momento de reconciliação e recomeços. Saiba como reacender a fé dentro dos lares. Você e sua família têm um encontro marcado com a verdadeira transformação. Um programa especial na Escola do Amor. Olha só, não só hoje, que é sábado, a gente sabe que muita gente está nas ruas, né, pedalando, curtindo a folga, feriado, amanhã também é um dia bacana para fazer isso, mas quem mora nas grandes cidades acaba encontrando na bicicleta um meio mais rápido de se deslocar pela cidade durante a semana mesmo. Mais saudável também, né? Aproveita e já faz um exercício físico, passeia, dá para fazer em família, mas tem que ter cuidado, né? Porque as bikes, e algumas custam muito caro, né? Têm sido alvos constantes de criminosos. A gente vai mostrar agora também como tentar proteger a sua bicicleta. O homem de mochila nas costas é um ladrão prestes a furtar uma bicicleta. Primeiro, ele observa o local. Depois, vai até o bicicletário de um prédio comercial em São Paulo. Em poucos segundos, ele solta a bike, monta nela e vai embora. A bicicleta avaliada em R$12 mil pertence a esse ciclista. Ele usava a bike para deslocamentos curtos e, na ocasião, tinha ido ao dentista, que fica no prédio. Era a terceira vez que ele ia até o local. Como havia segurança, circuito de monitoramento e bicicletário próprio, ele achou que estava seguro. Quando foi na terceira sessão, que a gente já tem assim uma certa segurança, né? Uma sensação de segurança, eu coloquei o cadeado na bicicleta, né? Coloquei no bicicletário e fui fazer meu tratamento dentário. Quando eu voltei, não estava mais lá. Humberto acredita que o homem já estava preparado para furtar a bicicleta. Ele fica esperando o momento para... Ele já está treinado, ele tem equipamento. No filme dá para ver que ele vai com uma mochilinha nas costas. Então, possivelmente, ele tem ali os apetrechos dele para favorecer o furto, né? Nessas outras imagens, o ladrão é ainda mais audacioso. Ele comete o crime dentro de um estabelecimento comercial. Ele senta ao lado da bicicleta e fica um tempo observando, esperando o momento certo para agir. Ele muda de cadeira, pega o capacete primeiro, disfarça, coloca na cabeça e depois vai embora levando a bike. A bicicleta custava, acredite, R$17 mil. As bicicletas furtadas ou roubadas costumam ter uma destinação certa. Podem até ser encomendadas. Elas geralmente vão parar na mão de receptadores, que pagam muito pouco por elas. Às vezes, menos da metade do que elas valem. Então, realmente, eles ficam aguardando até uma oportunidade melhor para que eles possam subtrair e aí, no mundo da receptação, vender a bicicleta por um valor específico que ele possa converter em moeda real.
Não há como negar que a bicicleta é uma excelente alternativa para driblar o trânsito das grandes capitais. Mas, infelizmente, cuidados precisam ser tomados para evitar a ação de criminosos. A recomendação dos especialistas é sempre escolher transitar por percursos mais movimentados e com iluminação, e parar a bicicleta em local seguro. A utilização de correntes também é bem-vinda. Um local iluminado com pessoas, indicar sempre uma pessoa ou direcionar, olha, estou com a minha bicicleta no local, tudo bem, mesmo que esteja com a corrente. Acho que é um conjunto de soluções importantes, você vai somando segurança. Uma outra dica importante é cadastrar o chassi da bicicleta em sites e aplicativos com essa finalidade, para auxiliar na busca em caso de furto e roubo. E aí identifica o chassi e você tem ali uma garantia de retorno. Ou seja, então a elucidação do caso melhora. Um furto ousado registrado por câmeras de segurança em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu durante a madrugada. 4 suspeitos chegam ao local em 2 motos. Em poucos segundos, eles se aproximam e se juntam para cometer o crime. O portão é parcialmente levantado pelos criminosos. Pelo espaço aberto, eles puxam uma moto e fogem. Segundo o proprietário que registrou o boletim de ocorrência, esta é a 3ª vez que o veículo dele é levado por criminosos. Em outubro do ano passado, ele foi rendido por assaltantes armados na porta de casa. Já em janeiro, outra moto foi furtada com a mesma tática. O portão foi arrombado e o veículo retirado por baixo. A perícia não pôde ser realizada no portão, o que ajudaria na identificação dos suspeitos, já que ele foi consertado logo após o crime. Até o momento, ninguém foi preso. E em um outro caso muito parecido, uma moto foi levada por criminosos de dentro de um condomínio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O jovem agora está sem a moto e com uma dívida de quase R$47 mil. O relógio marca 13h38 da manhã. Um dos ladrões aparece encapuzado e caminha pelo jardim. Por outro ângulo, é possível ver que o homem sai da moita e vai até a moto estacionada. Logo aparece o segundo bandido. Eles agem sem pressa, tiram a moto do lugar, arrastam até a rua e começam a empurrar. Aqui um terceiro criminoso caminha para abrir o portão principal. Ele passa pela guarita, mas não havia porteiro. Segundos depois, os 2 bandidos aparecem com a moto. Eles escondem os rostos e fogem do local. Eu fiquei indignado, fiquei revoltado, porque isso não pode acontecer. Se eu deixar essa moto na rua, moscando, aí sim, eu falo, não, dei vacilo. Mas, pô, tava dentro de um condomínio, fechado. O condomínio tem câmera de segurança e cerca elétrica. Por isso, para invadir o local, eles usaram essa porta, o acesso da lixeira. Primeiro, estouraram esse cadeado aqui que fechava a porta. Uma vez ali dentro, entraram para o condomínio pela tampa da lixeira. E, na hora de ir embora, eles também sabiam onde estava o controle remoto do portão. O equipamento costumava ficar pendurado neste suporte, colado no vidro da guarita, disponível para qualquer morador que tivesse problema com o próprio controle. Veja essa imagem. Na madrugada do furto, a câmera registrou um dos bandidos pegando o controle no vidro. Com o dispositivo em mãos, ele vai para a rua e deixa o portão aberto para os comparsas. Mas um imprevisto acontece. O portão começa a fechar. O ladrão volta. Ele reabre a estrutura e logo a dupla com a moto aparece deixando o condomínio. Em situações assim, o condomínio pode ser responsabilizado e obrigado a pagar pelo prejuízo do morador. O condomínio seja responsabilizado por eventuais furtos que ocorram nas suas dependências
é necessário que ou haja previsão expressa na convenção ou que seja comprovada a falha de segurança do condomínio que permitiu o furto em questão. Segundo os moradores, o condomínio começou a reforçar a segurança e sinalizou que pretende ajudar Jonathan a reaver o valor com o seguro. 2 pessoas morreram depois que uma casa de 2 andares desabou na última noite. Chovia no momento do desabamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas que morreram são marido e mulher. Já a filha deles, uma menina de 7 anos, foi encontrada com vida. Segundo testemunhas, momentos antes da queda da casa, o casal e a filha estavam sentados no sofá da sala. Os escombros acertaram o homem e a mulher. A criança sobreviveu porque ficou embaixo do sofá. Isso aconteceu em Viana, no Espírito Santo. Notícia que chega agora de um acidente que acaba de acontecer e deixou 3 pessoas mortas em uma estrada de São Paulo. Um caminhão carregado com um container tombou em cima de um carro que estava parado no acostamento. Dentro desse veículo estavam 3 pessoas que ficaram presas às ferragens. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. O acidente aconteceu na estrada que liga Cubatão à Praia Grande, no litoral de São Paulo. E como reflexo, no momento, a lentidão do quilômetro 286 ao 281 na rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Nesta madrugada, o batalhão da Polícia Militar de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi atacado por criminosos. A Débora Lopes está acompanhando esse caso e traz todas as informações para a gente. Bom dia, Débora. Olá, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, esse ataque aconteceu no início da madrugada de hoje, por volta da 1h da manhã. Segundo as informações iniciais da polícia, 2 homens em uma moto passaram atirando e fizeram diversos disparos aqui no local. Tudo aconteceu aqui nessa base da Polícia Militar, onde funciona a 2ª Companhia de Polícia do 39º Batalhão aqui de São Vicente. E do lado de fora, a gente consegue perceber os rastros desse episódio violento. Um dos tiros, inclusive, destruiu a porta de vidro ali da unidade policial. Veículos que estavam estacionados aqui na frente também foram atingidos por esses disparos. Por muita sorte, nenhum policial militar que estava de plantão aqui na unidade policial foi ferido, né? Por muita sorte. E depois desses disparos, os criminosos fugiram. O caso foi registrado na delegacia sede de São Vicente. A investigação continua, mas por enquanto ninguém foi preso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. A ousadia dos criminosos, né, Débora? Obrigada pelas informações. E 2 suspeitos de praticar uma série de arrastões foram presos em São Paulo. Segundo a polícia, a dupla agia de forma violenta, sempre em motos, e chegou a agredir algumas vítimas com coronhadas. A família aparece tirando as compras do carro. De repente, os 2 criminosos chegam de moto armados. Eles revistam as vítimas, roubam todos os pertences e fazem ameaças. Nervosos, pedem as senhas dos aparelhos e roubam até a aliança. Logo depois, vão embora. Esse foi um de pelo menos 11 crimes que a dupla cometeu em São Paulo em menos de um mês. Eles agem sempre da mesma forma e com violência, mas foi depois de uma denúncia que eles foram encontrados. Na hora da abordagem, houve resistência e perseguição. Depois de presos, 11 celulares, bolsas e outros pertences das vítimas foram recuperados. Mais de 10 pessoas, entre elas uma policial civil, foram à delegacia e fizeram um reconhecimento. 4 relataram que foram atingidas por coronhadas durante os assaltos e ficaram feridas. Uma das motos apreendidas estava no nome de um dos detidos. Criminosos invadiram um mercadinho de São Paulo. As câmeras de segurança registraram toda a ação. Um dos suspeitos, vestindo jaqueta e boné pretos, chega de moto vermelha e estaciona no pátio do local. Enquanto isso, o comparsa, com jaqueta cinza e boné preto, já está dentro do estabelecimento. Ele passa calmamente pela caixa registradora e segue em direção ao fundo da loja. Segundos depois, os 2 se encontram e anunciam o assalto. A funcionária é abordada pelos criminosos e, sem esboçar reação, entrega uma quantia em dinheiro. Uma cliente presencia toda a cena. Logo após o roubo, os suspeitos fogem. Até o momento, eles não foram encontrados. Uma
Uma dona de casa percebeu que os pães entregues todo dia por uma padaria diretamente na porta da casa dela estavam sumindo misteriosamente. A mulher decidiu revisar as imagens captadas por uma câmera de segurança que fica na frente da casa dela. E foi aí que veio a surpresa. Não era nenhum vizinho oportunista, mas sim um grupo de cabras que estava se aproximando do local, alcançava então as sacolas penduradas e fazia a refeição no lugar da moradora. Os internautas apelidaram os animais de Gangue do Pão. No município de Boa Viagem, no Ceará, é comum os moradores receberem os pães ainda quentinhos pendurados em sacolas plásticas nas portas de casa nas primeiras horas da manhã. O que essa moradora não esperava é que alguém ia pegar os pães antes dela, né? Isso é um assunto que a gente perdoa, né, Paloma? Maquiagem? À vontade. E olha só, visitantes de um zoológico tiveram a sorte de ver ao vivo o nascimento de um bebê preguiça. A mamãe preguiça deu à luz com calma e tranquilidade, né? Já era esperado isso dela, aquele estilo preguiça de ser. Logo depois do nascimento, o filhotinho já se agarrou na mamãe, uma cena rara e emocionante que, claro, fez todo mundo se derreter, né? Eles devem ficar assim, juntinhos, pelos próximos 6 meses. Por enquanto, ainda não se sabe se é macho ou fêmea. No momento, o foco é garantir que os dois estejam bem. Olha que coisa mais fofa, Paloma. Esse flagrante aí vem de Minnesota, nos Estados Unidos. Dá vontade de ir lá e abraçar os dois, não dá? Muito fofos, agarradinhos. E você vai conhecer agora o maior ovo de Páscoa decorado do mundo. E ele fica aqui no Brasil, viu? Quem mostra pra gente é a repórter Paola Dalk. Oi, Paola, bom dia. Conta pra gente onde fica esse ovo gigante. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Fala Brasil nesse sábado. A gente está aqui em Pomerode, na cidade mais alemã do Brasil. E aqui no fundo já dá para ver ele, o maior ovo de Páscoa do mundo. Maior ovo de Páscoa em madeira. Ele tem 16 metros de altura e 10 metros de diâmetro, bastante grande. E esse ano ele homenageia uma técnica que foi trazida pelos imigrantes alemães quando chegaram aqui na cidade, que é de tingir as casquinhas naturais com a erva do ovo, o Eierkraut, que é bastante encontrada aqui na nossa região e traz essa cor roxa. E eram utilizadas também flores e outras folhas para, claro, trazer um enfeite especial. E agora eu vou pedir licença para todo mundo que está nos acompanhando para passear um pouquinho aqui por dentro da Osterfest, no Centro Cultural, para mostrar outra atração, a maior árvore de Páscoa do mundo, que tem mais de 115 mil casquinhas naturais que foram tingidas também manualmente para trazer essa cor especial. E essas duas grandes atrações atraem muitas pessoas todos os anos. A organização do evento, a VIP, espera receber mais de 200 mil pessoas até amanhã. E para receber esse público, claro, tem muitas atrações, são mais de 30 atrações. Por exemplo, pintura de casquinha, também a bolacha decorada, oficina de artesanato e, claro, praça de alimentação e diversas apresentações culturais que vão até amanhã. Amanhã o evento começa às 10 da manhã e vai até às 8 horas da noite. Então fica o convite para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil para vir até Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, para prestigiar, claro, a 17ª Osterfest. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Paola. Quem aí tá com fome? Tá com fome, Dri? Muita. Essa hora, 11 horas e 54 minutos, barriga já começa a roncar, a gente vai acordando ali as lombrigas, vai dando fome, né? Vai abrindo o paladar. E olha, se prepare, porque a gente vai mostrar agora ovos de Páscoa bem diferentes. Só que não é de chocolate, não. Nada de chocolate. Já imaginou um ovo de coxinha, de camarão, de quibe? Pois sim, existe e está conquistando muitos paladares por aí. Vamos ver. Um ovo de Páscoa que não é para sobremesa, é para o almoço. Frango, requeijão, bacon, é o ovoxinha, o ovo de Páscoa de coxinha. Ele é pesado. A senhora vai fazer um ovo pra gente aí de 5 quilos? Eu duvido. Eu duvido. Quer duvidar? A senhora vai fazer mesmo? Então deixa eu ver.
balança confirma. O ovo gigante serve bem 15 pessoas famintas e que querem fugir dos ovos de Páscoa comuns. Nunca tinha visto. É a primeira vez que eu tô vendo. Saiu de Jundiaí, veio pra capital pra experimentar. E aí? Maravilhosa. Muito boa. É uma fã de coxinha. Fã de coxinha, eu sou. Não, imagina. De primeira. Aí pega a coxinha e transforma em ovo de Páscoa. E aí, o que vira? Ai, maravilha. E olha o ovo de quibe. Tem de carne seca, costela e até de camarão. Agora, essa aqui é a massa da coxinha e o recheio do camarão, hein? Isso, é a massa da coxinha. Aí o recheio, cada sabor vai ter um recheio. Esse aí é camarão com requeijão cremoso e a finalização com camarão inteiro. E eu, como sou amante de tudo isso que você falou, eu vou ter que experimentar mais um salgado. A massa da coxinha é muito boa. As ideias malucas de Fátima estão conquistando até os paladares mais tradicionais. A opção salgada acho que veio para complementar, até porque muitas pessoas nem gostam do doce, não gostam do chocolate. Acho que é uma opção para esses gostos peculiares. Mas para aqueles que são da opinião que ovo de Páscoa tem que ser doce, que tal o ovo de Páscoa de pudim? Eu quero saber a opinião de vocês. Já tinha visto antes um ovo de pudim? Não. E você? Também não. Nunca na vida? Nunca. Confesso que está juntando meus dois doces prediletos, pudim de leite condensado com ovo de Páscoa. É mesmo? Chocolate. O senhor gosta, então? Sim. Então, a opinião, vamos lá. Vamos lá. O que achou? Muito bom. Divino. Que ideia foi essa, Fátima? Só que as pessoas, assim, querem novidade. Assim, todo ano você tem que lançar novidade. E brincar com sabores é muito bom, né? Isso é o bom da culinária, né? Se você consegue num formato, você acrescentar sabores, aí o pessoal vem atrás. Esse verdinho é sucesso absoluto. Qual que é o seu sabor favorito? Pistache. Pistache. Eu acho bem gostoso. Sim. Entre tantas opções, tem quem escolha não se aventurar nos novos sabores. Eu tenho medo de inovar. Tem medo de não ser tão bom? É. Matéria boa de assistir a essa hora, né, Paloma? Dá uma fome. Agora, sabe quem não passa fome de jeito nenhum? A gente vai mostrar para vocês agora. 8 filhotes de panda gigante foram flagrados se deliciando com brotos de bambu. Esse flagrante foi registrado em uma base de conservação da espécie na China. Essas fofurinhas aí estavam tão focadas na refeição que nem ligaram para a câmera. Mas como todo bebê panda, a hora do lanche logo virou uma festa, com muita bagunça. E com essa fofura, a gente vai se despedindo de você. O Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Obrigada por essa manhã juntos. Obrigada, Adri. Obrigada, Paloma. Obrigada para você também. Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, à 1 da tarde. Ó, você fica agora com The Love School, tá? Uma boa tarde. Boa noite pra você. Estamos direto do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Este é o The Love School especial Família Pé da Cruz. E o Beto está em outro ponto do estádio. Aqui do gramado a visão é outra. Ali na arquibancada não se trata de duas torcidas adversárias torcendo uma contra a outra, não. É uma torcida só em prol de apenas um time, o time da família. São pais, mães, filhos, avós, avós, todos torcendo por um recomeço.
Deus, vai ser um excelente dia. E um dia que vai ficar marcado na sua vida, não só na sua memória, mas na sua vida, por anos por vir. Amém?